E a COP30 em Belém vem aí, não começou ainda, mas os eventos de aquecimento estão a todo vapor em várias partes do país. A gente fala aqui de São Paulo com Pedro Fagundes, que tem informações sobre declarações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Pedro, boa noite. Boa noite, Nadeja. Boa noite, ouvintes. Há 6 dias do início da COP30 em Belém, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu a urgência de uma reforma no sistema global de financiamento climático, uma vez que o planeta está cada vez mais próximo de seu limite, o chamado ponto de não retorno das mudanças climáticas. Ela reforçou que sem um planeta saudável não há liberdade e sem vida não há negócios. Como exemplos, a ministra destacou impactos já sentidos no país, como enchentes no Rio Grande do Sul e incêndios na Amazônia, e reforçou o compromisso estabelecido lá na COP28 em manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius. Como uma das medidas de combate, a ministra citou o Plano de Transformação Ecológica, desenvolvido em parceria com o Ministério da Fazenda. O projeto tem 6 eixos principais, entre eles finanças sustentáveis, transição energética e economia circular, e prevê a criação de 2 milhões de empregos verdes, com crescimento do PIB sustentável. Após participação de uma conferência pré-COP em São Paulo, a ministra apontou com bons olhos o caminho do Brasil para zerar o desmatamento até 2030 e reduzir as emissões de CO2 em mais de 50% até 2035. O Brasil já tem o mapa do caminho para o fim do desmatamento. Já reduzimos 50% na Amazônia, reduzimos 32% no país inteiro e estamos reduzindo também na Mata Atlântica, no Pantanal, no Cerrado, inclusive redução dos incêndios também. Quando questionada sobre o anúncio recente da autorização do IBAMA para a exploração da margem equatorial para a extração de petróleo, a ministra diminuiu a autorização, reforçando que o que há, nas palavras dela, é a licença para prospecção, que só converterá em exploração daqui a 5 anos, mas exige responsabilidade e governança. A ministra ainda apontou a criação da taxonomia sustentável, ferramenta recém-assinada pelo presidente Lula, que promete dar mais transparência e segurança aos investidores, que poderão comparar ativos, entender quais investimentos são realmente verdes. Nadeja. Obrigada, Pedro Fagundes, falando aqui de São Paulo sobre essas declarações da ministra Marina Silva, claramente tendo muito em vista, né, Vera? A proximidade com a COP30 está valendo mais a pena agora entrar nessa postura de conciliação, de articulação, para tentar conseguir um resultado positivo e superior ao que aconteceu em COPs passadas, que muitas vezes terminam sem muito acordo, sem muito resultado, né? Exato, ela adotou esse slogan, né? Que é mais que um slogan, ela quer mostrar que é uma política pública realmente efetiva, que é essa história do mapa do caminho. Tanto ela quanto o presidente do IBAMA têm batido muito nessa expressão, que seria justamente tirar todos os acordos do papel e criar ali um cronograma e uma efetividade para a implementação desses acordos. Acontece que não adianta só mapa nem caminho, precisa de dinheiro. E esse é um dos principais problemas atualmente, porque com a saída dos Estados Unidos de qualquer acordo ligado ao clima, você perde ali um dos principais financiadores, um dos países que tinham maior capacidade de colaborar, de contribuir para um fundo, para muitos fundos, para mitigação e adaptação, que são ali os caminhos, justamente para usar a terminologia que a ministra gosta, para se enfrentar um problema que já está aí. No ano passado, a gente ficou muitos meses com a temperatura tendo subido acima de 1,5 graus, que era considerado o limite para a gente não ter muitos problemas aí ligados a eventos extremos e a dificuldade de vida em determinadas regiões. Mas os países não parecem preocupados com isso. E a ministra evita os temas que são muito delicados para o Brasil como anfitrião, né? Esse tema é um deles, esse da questão da Foz do Amazonas. Ontem a gente entrevistou o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, no Roda Viva, e muitas das perguntas giraram em torno disso, e era nítido o desconforto dele para não demonstrar e não admitir que houve uma pressão política para a liberação dessa licença,
dizer que os critérios foram técnicos, mas, ao mesmo tempo, reafirmar preocupações que o IBAMA sempre teve, que antes levavam o órgão a não conceder a licença. Preocupação com as populações ribeirinhas, com a fauna, com a dificuldade que existe naquela região para você ter um plano de contingência em caso de vazamento ou em caso de algum acidente. Ele foi ali dizendo, não, a Petrobras melhorou os planos, melhorou todo o seu projeto e tal, mas o desconforto estava ali, ele era patente, ele era nítido. Não é o único tema em que o Brasil tem dificuldades para mostrar que está avançando, né? A gente teve a aprovação do PL da devastação, com vetos do presidente Lula, e quase que esses vetos foram derrubados também às vésperas da COP. O presidente precisou contar com o apoio do Davi Alcolumbre para adiar essa votação para depois da COP, porque seria mais um baque para a gente como anfitrião. Então, o mapa do caminho até existe. O que existe são muitos obstáculos no caminho, no meio desse mapa aí.